Quando me convidaram para vir fazer o TED no Dante Alighieri, eu tremi, pessoal. Na real, estou tremendo até agora. E vou tremer mais um pouquinho. Mas, na verdade, eu fiquei insegura porque eu comecei a pensar o que eu ia falar, que ideia merecia ser espalhada numa escola que era centenária, que já tinha ensinado um monte de gente, que tinha conhecimento nas suas paredes, que tinha história em cada canto dessa escola. E aí eu comecei a pensar do que era feita uma escola. Por que toda vez que eu entrava aqui no Dante, eu olhava para cada pedaço desse prédio e falava, isso aqui segura conhecimento. Então é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Sobre o que a gente precisa para ter uma escola. E é bastante icônico que eu faça isso dentro de uma escola centenária, certo? Primeiro eu comecei pensando qual que era a origem, onde tinha começado todo esse papo de escola. E eu queria contar para vocês que a origem é grega, óbvio. Eu não vou me arriscar a pronunciar essas letrinhas, mas o significado era lazer. Escola era um lugar onde a gente se divertia. Aí passou um pouco tempo e a gente teve que começar a empregar esse lazer. Então a gente tinha que usar a brincadeira para aprender alguma coisa. A gente tinha que tirar alguma coisa daquele ambiente. Mais tarde, veio o modelo de aulas expositivas. Então tinha um professor que sabia muita coisa, e aí ele ia lá e falava com os alunos. E aí esse é o modelo tradicional que a gente ainda conhece como escola. A gente ainda associa muito escola a um espaço. O lugar onde eu vou e eu vou aprender um montão de coisa. Infraestrutura mesmo. O único problema é que a gente dá um valor enorme para a escola, mas eu, como cientista da computação, como empreendedora, como geração Y, preciso contar um negócio para vocês. O ritmo lá fora mudou, pessoal. A gente não pode continuar criando os mesmos produtos, processos e escolas em pleno século XXI. O objetivo da escola não tem que mudar. Ele tem que sempre continuar sendo evoluir a humanidade. A gente não quer parar de resolver os problemas que a gente precisa resolver. Eu não estou falando que a gente tem que voltar a só brincar na escola e voltar para a era do lazer. Mas que a gente tem que repensar algumas coisas, isso com certeza. Vou conversar um pouco com vocês sobre o que eu enxergo dos tempos que a gente está vivendo. E aí depois vocês tirem as conclusões de vocês. Primeira coisa. A gente viveu, até o século XXI, uma era linear. E aí eu vou dar aula de matemática, já que eu estou na escola, vou realizar um sonho, certo? Pessoal, uma ordem linear é 1, 2, 3, 4, certo? Agora, uma ordem exponencial, quem não gosta de matemática não precisa tremer, pessoal. Mas uma ordem exponencial é 1, 2, 4, 8, 16, 32. Os meus saltos são muito maiores, certo? E aí eu queria perguntar para vocês, se eu der 30 passos em ordem linear, num ritmo linear, aonde que eu vou chegar? Um pouco para frente. E se eu der 30 passos exponenciais, pessoal, aonde que eu vou chegar? Pessoal, a diferença está em 30 metros e 13 voltas na Terra. Com essa diferença, vocês acham que a gente vai conseguir fazer as coisas do jeito que a gente vinha fazendo? Não mesmo. Essa foto, para mim, é o exemplo dos tempos que a gente está vivendo. Essa foto foi quando o Papa, quando a gente teve o empossamento lá do Papa, então saiu a fumacinha cinza lá e a galera foi para a Rua do Vaticano. Primeiro, em 2005, não faz tanto tempo assim, certo, pessoal? 10 aninhos aí, 11, né? Foi todo mundo lá para a Rua do Vaticano. E a gente vê incríveis, um celular na foto, que está bem aqui no cantinho. Passados alguns anos, em 2013, fumacinha cinza de novo, a galera foi lá para o Vaticano. Pessoal, se tem uma coisa que a gente vê, são celulares. Tem até um tablet no meio do caminho, que é sempre um inconveniente, que está com o tablet e ninguém mais pode tirar foto. Certo? Pessoal, pouco tempo se passou entre uma foto e outra. E olha a diferença, isso é um ritmo exponencial. Olha a diferença, olha o preço caiu, o processamento caiu. E eu vou usar todo o meu conhecimento de ciência da computação para contar para vocês que o processador que levou
o homem para a Lua está no bolso de cada um de vocês. Alguns até com mais de um no bolso. A gente tem que repensar o modelo que a gente está criando para as nossas escolas. Outra grande diferença, aí associada à infraestrutura, é que hoje em dia o espaço é líquido. E por que líquido? Eu não preciso estar aqui para de fato estar aqui. Tem uma sala aqui em cima que está vivendo tudo que a gente está vivendo aqui, e eles não precisam estar aqui. E essa sala não precisava estar só no andar de cima. Ela podia estar do outro lado do planeta. A gente encurtou todas as nossas distâncias. E eu preciso contar para vocês que o espaço físico não é mais essencial, pessoal. Ter que pegar trânsito para vir para a escola, talvez não faça tanto sentido quanto fez antes. Outra coisa que mudou foi a geração, pessoal. Hoje, a gente tem os chamados nativos digitais. Quem tiver curiosidade, vai pesquisar lá sobre Prensky, ele fala um montão desses carinhas aqui. Eu estou no meio do caminho. A geração Y ainda é. Eu vi a internet de escada, mas eu lido muito bem com todas essas coisas. Mas essa galera que sequer viu a internet de escada, que não tem a menor ideia o que seja a Barça, eles são diferentes, pessoal. Eu cheguei a ganhar a Barça dos meus avós. Dos meus avós. Mas essa galerinha não tem a menor ideia. Se eu falar para ela, procura na Barça, ela não tem a menor ideia. Eles conseguem dar um Google e descobrir o conhecimento do universo. Quando um professor chega na sala de aula e pede para eles desligarem o celular, é como se eles estivessem desligando o conhecimento. Para eles, o celular não é o inimigo. Afinal, eles são nativos digitais, é a língua que eles falam. Mas a gente tem um erro aqui no meio do caminho, que é associar um superusuário a alguém que sabe muito de tecnologia. Essa galerinha sabe de tecnologia, mas eles são superusuários. Eles usam muito bem, como ninguém. Se você entregar o seu celular para o seu filho e pedir para ele fazer alguma coisa, ele vai fazer num tempo 3 vezes menor do que você. Mas ele é só um superusuário, pessoal. Ele não tem contexto de o que essa tecnologia significa para o conhecimento dele. Vou dar um exemplo prático, que é a conclusão do meu mestrado. Então, fiquem atentos, porque demorou para chegar nessa conclusão. Quando eu pergunto para um nativo digital, o que significa dar um share? Ele fala o quê? Ai, tia, apertar um botão. Pessoal, o nativo digital não tem mapeamento de todo o processo que a gente passou para chegar até aqui. Por isso que para ele é um absurdo ter que desligar o celular na sala de aula. Ele não acompanhou todas as transformações que a gente teve que fazer para conseguir chegar onde a gente está. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para ajudar esse carinha a entender o que é a escola. Ele hoje vê vídeo no YouTube. Ele hoje sonha em ser youtuber, pessoal. Hoje você pergunta para uma criança o que ela quer ser quando crescer, e a chance dela responder youtuber e não jogador de futebol é a mesma. Tem um monte de gente que está aí fora, que a gente não tem a menor ideia de quem é, e que são venerados e que movem montanhas, pessoal. Há quanto tempo o YouTube existe? Dava para ter faculdade para ser youtuber? Existe essa faculdade? Existe uma escola para ser youtuber? A gente tem que repensar qual é o ritmo que a nossa escola está ensinando e preparando a gente para o futuro. Como que uma escola que me coloca 10 anos no mesmo prédio, 11 anos no mesmo prédio, vai me preparar para uma profissão que nem existe? O YouTube existe há 8 anos, pessoal, enquanto ferramenta de monetização, que viabilizou que as pessoas vivessem de YouTube. E hoje existe uma carreira, existe um mercado de YouTubers. Podia contar para vocês infinitos casos de escolas que estão tentando quebrar todas as barreiras. Escolas que não têm parede, escolas que não têm professor. Tem um monte de exemplo por aí. Mas eu queria contar um caso pessoal, do que eu estou tentando fazer com tudo isso que eu estou pensando. No começo do ano, e aí eu digo sobre ritmo exponencial, no começo do ano isso era uma ideia. E hoje, eu posso dizer que ela é uma escola. O Mastertech foi uma ideia,
da gente tentar tornar exponencial algo que a gente acreditava, que era o ensino de tecnologia. Como que eu vou fazer com que as pessoas entendam o que são tecnologias exponenciais no menor espaço de tempo? E aí a gente fez um nome bonito, que é uma plataforma de educação contínua de habilidades do século XXI. Agora eu não sou mais escola, eu sou plataforma. Espaço físico, eu não preciso ter um prédio, eu posso ocupar o espaço que eu quiser. Eu posso estar no coworking, eu posso estar no Dante, eu posso estar em qualquer lugar. Porque o que importa mesmo é o método, é o ritmo. São as pessoas que estão ali, e não mais a infraestrutura. Os professores, eles não são mais experts. Eles são treinadores. Eles são mentores. Eles direcionam você para um caminho que eles acreditam que é bom. E eu nem posso falar que é certo, porque eles também não sabem. A gente não sabe o que é certo. Os professores têm que parar de ser experts para serem treinadores. Trabalhar para que esses alunos possam evoluir e atingir o objetivo que eles querem. Talvez criar a própria profissão, que o professor não tem a menor ideia de qual seja. Método tem um monte. Podia ficar aqui os meus 18 minutos contando para vocês vários métodos inovadores. No fundo, o que a gente precisa é conversar com eles. É entender que a escola é uma via de mão dupla, que pouco importa a infraestrutura. É tentar entender como que a gente pode instaurar um sistema de Project-Based Learning, que é o jeito bonito de falar, que tem que colocar a mão na massa para aprender, pessoal. Ninguém vai aprender por osmose lendo um livro. Enquanto você não pegar todas aquelas letrinhas e transformar num projeto que de fato mexa com você, você não vai conseguir aprender. Fazer retrospectiva, todas as aulas ou todo momento que der. Tentar entender no ato, se o aluno entendeu ou não. Parece óbvio, mas hoje a gente deixa para daqui 2 meses, para a prova bimestral, ou para daqui 6 meses na prova final. A gente tem que todo dia saber se o aluno aprendeu ou não. Será que faz sentido a gente organizar a nossa escola por séries? Ou a gente não pode fazer o aluno mais velho ensinar o aluno mais novo? Ou fazer o aluno de matemática, que está um pouquinho antes, ir para a aula de português e se desenvolver para caramba? Talvez a gente tenha que juntar todo mundo. Talvez a gente tenha que misturar todas as matérias. A gente tem que testar. Bom, é óbvio que isso não vai mudar da noite para o dia. E que a gente não pode jogar todo o tradicionalismo e tudo que a gente acredita no lixo. Mas a gente precisa ter coragem para testar. A gente ainda tem muito medo de testar em educação, pessoal. Porque na nossa cabeça a gente está perdendo uma geração. Já pensou se eu faço alguma coisa errada e eu perco uma turma inteira? Não, pessoal. Na verdade, a gente tem tanta opção que a gente descobrir alguma coisa que é ruim é um avanço enorme. A academia, por mais que ela não acredite nisso, ela já descobriu isso. Um resultado errado também é um resultado. E é por isso que a gente tem que continuar testando. Queria agradecer muito vocês e convidar vocês para testar na educação dos filhos de vocês, na educação dos alunos de vocês. É só assim que a gente vai evoluir a humanidade. Obrigada.